Toda a palavra de Deus, toda a escritura, ela tá ali como um manual do ser humano. Ela é um manual que vai te direcionar em qualquer área que você quiser. Eu tenho um projeto que Deus colocou no meu coração que é uma academia para líderes e empreendedores, que se chama Domo. Então é um lugar onde nós vamos ensinar líderes e empreendedores a entenderem o propósito cristão deles. E muitas vezes o empresário está buscando o lucro, que nós colocamos receita, custo, despesa. E aí quando nós deduzimos tudo isso, nós chegamos na última linha, que é o apontamento financeiro. Isso não é o verdadeiro lucro. Fala comigo, Águias Empreendedoras. Estamos aqui em mais um podcast hoje, rapaz, com o monstro, o brabo. Eu vou pedir aqui licença para você só para apresentar um pouco o mestre. Ele, César Zanoni, pastor. O homem é formado em administração, ciências contábeis, direito, teologia, empresário. Rapaz, o homem agora também, ele está investindo na questão de estudo, multiplicação. Ele vai contar um pouco mais para a gente aqui, para a jornada. Pastor, muito obrigado, seja bem-vindo, Deus abençoe aí a sua vida e muito obrigado pela sua presença. Amém, amém. A todos vocês que acompanham o canal, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que tudo que for ministrado hoje aqui possa ser uma semente para que você possa gerar fruto. Esse é o intuito, que todos nós possamos avançar. Que 2026 seja um ano de avanço extraordinário, um ano onde nós possamos caminhar 10 vezes mais do que nós caminhamos até aqui. E todo esse currículo aí, ele é apenas papel. Ele não determina o futuro. É engraçado um pouco sobre isso que você disse, porque o diploma, ele não te garante o futuro, mas ele te abre portas. Uau! Então, quando você tem um diploma, ele vai te conceder uma oportunidade de uma porta melhor. Então, você vai conviver com pessoas durante um tempo na faculdade, que futuramente essas pessoas também vão se tornar empresários, e esses empresários vão entrar em níveis de conexões com você em futuros negócios. Então, a faculdade abre portas para você. Ela não garante o futuro. O que garante o teu futuro são os seus princípios e os seus valores. Isso vai garantir o seu futuro. O diploma te põe na mesa. O princípio e o valor te sustenta na mesa. Judas era o mais inteligente, era de Iscariotes. Ele era o único que tinha uma condição de estudo melhor de todos os discípulos. Tanto é que ele cuidava das finanças. Vamos dizer que ele era o contador de Jesus. Isso levou ele até a mesa, mas o caráter dele tirou ele da mesa. Então o diploma te põe na mesa, mas o teu princípio e o teu valor te faz avançar. Ele te mantém na mesa. Ele te mantém na mesa e te sustenta naquele lugar. E a quebra do princípio te tira da mesa. Te tira da mesa, porque tudo que nós fazemos aqui na Terra, ele está envolvido debaixo de um propósito. Nada do que nós fazemos. Às vezes, nós estamos muito ligados na horizontal. E esse time da horizontal, ele é um time passageiro, ele é um tempo que vamos dizer, ele é o Cronos. O relógio da Terra é o Cronos, o relógio do céu é o Kairos. Então, esse tempo que nós andamos aqui no Cronos, ele tem um tempo determinado. Nenhum de nós, vamos ser eterno. Mas nós podemos ser inesquecíveis, mas nós não somos eterno. Então, esse tempo que você passa aqui no Cronos, ele é um tempo onde você tem que marcar a sua vida. E a eternidade, você entra no tempo Kairos, que é o tempo de Deus. São dois tempos totalmente diferentes. Então, o ser humano, ele está aqui, ele está agregando valores aqui na horizontal. Mas ele não pode esquecer que tudo vem da vertical. Tudo vem de lá. Pastorzão, trazendo um pouco de resultados para quem não conhece a história. O pastor já teve grandes superações e hoje é gestor, CEO, né? Sim. Presidente de uma grande empresa, além de vários negócios que o pastor tem.
como hoje gerenciar mais de 1.200 funcionários, mais de 150 escritórios, como é essa vida e trazer isso com a sabedoria de Deus? Sim. Você imagina que essa história toda tem 23 anos, né? Quando eu saio das ruas, Deus me projeta para trabalhar num escritório, onde eu aprendo a trabalhar na profissão que hoje nós executamos. E quando iniciou tudo, ele é um processo pequeno. Às vezes a gente tem vergonha do que é pequeno, a gente não valoriza o que é pequeno, mas essa parte do primeiro passo é a base que vai sustentar todo o crescimento futuro. Quando você vai numa construção, você vai ver que eles gastam muito tempo na fundação. E a fundação ela vai determinar a altura que aquele prédio vai ter. Se a fundação for pequena, o prédio tem 3 andares. Se a fundação for mais profunda, o prédio vai ter 8 andares, 10 andares. Tudo vai depender da fundação. Então, o tempo que você passa no início, você está formando uma plataforma. E aquela plataforma vai sustentar todo esse projeto. Eu passei muito tempo formando essa plataforma. Eu passei tempos estruturando toda essa base e depois que a base estava toda pronta, aí sim houve o crescimento. É óbvio que nesse período eu confesso a você que durante muito tempo eu não sabia nem como eu ia administrar a empresa. Difícil, né? Porque quando você está cuidando... Eu comecei a minha empresa com 23 anos de idade. Como que eu vou dizer para você que eu já sabia tudo? Eu não sabia nem o que ia acontecer no outro dia. Hoje, com 25, você já aprendeu? Hoje, com 25, a gente já tem um pouquinho mais de domínio, principalmente na área da ansiedade, do controle emocional, de você não se desesperar quando as coisas não acontecem do jeito que você quer. Essas áreas é o tendão de Aquiles do empresário. E eu estava aprendendo um pouco com o pastor e eu vi que nós, né, temos de aprender não somente a gerir nosso negócio, mas, sobretudo, a treinar, formar líderes. Sim. É uma grande visão que eu admirei muito. O empresário, como eu sou um consultor de empresa ali, eu vejo que muitas vezes ele quer fazer o quê? Ele quer gerir na própria força. Uhum. Como você falou, o conhecimento do diploma, ele vai te levar a acessar oportunidades. Sim. A sabedoria, ela vai te conectar com pessoas e vai te gerar uma conexão. Contudo, muitas pessoas, elas não entendem esse processo. E eu queria que você explicasse um pouco sobre o processo, que é um processo que eu acredito que é como o Senhor Jesus nos ensinou, assim na terra como é no céu. Isso. A gente trazer o céu para a terra. A gente já está numa eternidade. Então, logo, aqui já estamos vivendo essa eternidade, que é uma frase que também me impactou muito. Então, nós temos de gerir isso aqui para que as outras pessoas elas possam ser líderes de si mesmo, líder da família, e assim a gente amando o próximo através das nossas empresas. Eu queria que o senhor explicasse um pouco, trouxesse um pouco sobre isso aí. Toda a palavra de Deus, toda a escritura, ela está ali como um manual do ser humano. Ela é um manual que vai te direcionar em qualquer área que você quiser. Se você quiser, ela te direciona na sua área sentimental, na tua área profissional, na tua área financeira, ministerial. Ela está ali para te direcionar. Quando você começa a caminhar com as escrituras, você vai observar ações que são feitas ali que pode ser refletida dentro do teu negócio, dentro da tua empresa. Então, você aprende que Deus, primeiro, ele chama uma pessoa, mas essa pessoa nunca vai trabalhar sozinho. Ele sempre vai trabalhar com mais pessoas. Ele sempre vai ter um grupo. E a Bíblia sempre vai mostrar que aquela pessoa tem um tempo determinado sobre aquele propósito. E depois ela tem que ter deixado preparado uma pessoa melhor. Quando nós olhamos, por exemplo, para Elias e Eliseu, é engraçado, porque
Se eu perguntar para você assim, quem fez mais milagre? Quem atuou melhor na sua posição, na sua profissão? Elias fez 7 milagres. Eliseu fez 14. Então, automaticamente, nós vamos dizer, por resultado, Eliseu é melhor. Mas não foi. Porque Elias formou Eliseu. E Eliseu não formou ninguém. Uau. Eliseu perdeu Geazi. Então, o líder que não forma a sua sucessão, porque toda vez você vai escutar Deus falando assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus de gerações. Tudo que você está fazendo, se for parar em você, não tem propósito. Tudo que você faz tem que continuar por gerações, porque você vai morrer, vai acabar seu tempo, mas outras pessoas vão dar continuidade naquilo que você sustentou. Então, se mantém uma geração, que é o que você escuta de algumas histórias, de pessoas que sustentam histórias de pessoas que vieram como plataforma. Então, a Bíblia ela vai montando esse cenário. Aí, para você formar o líder, você vai ter que trabalhar nele princípios e valores. E você só se torna um gestor ou um líder de verdade quando você transforma a vida. Se você não transformar a vida de ninguém, não fazer umas transformações de vidas, você não pode se classificar como um líder. Você vai se classificar como um chefe. Eu pago, ele faz. Se ele não fizer, eu contrato outro. Mas quando eu estou determinado a mudar a vida de alguém, eu me torno um líder daquela pessoa. Porque a raiz da palavra liderança tem a ver com aquele que tem um rebanho que o segue. Então, todo líder tem pessoas que seguem ele. Todo líder tem pessoas que querem estar perto dele, querem andar como ele, vestir como ele, querem falar, querem ter as mesmas coisas, comer nos mesmos lugares, almoçar, jantar, princípio de família, princípio de empreendedorismo. Ele está sendo um líder ali sobre todas aquelas pessoas. Você, sem a Bíblia, você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir, porque o sentido da palavra de Deus faz com que você venha conseguir medir a deficiência daquela pessoa. O verdadeiro líder sabe até o ponto que aquela pessoa pode ir. E quando ela falha, ele não fica chateado, porque ele sabe que aquela pessoa chegou no limite dela. Ele entende a falha daquela pessoa, ele entende o ponto que aquela pessoa chegou. Então o líder ele passa a compreender aquilo. Observa que Jesus, quando está na mesa com Judas, ele pega o copo de vinho, pega o pão, ele molha o pão no copo de vinho e entrega para Judas. Aquilo é o maior nível de honra dos princípios deles. Ele entrega isso para Judas. E quando Judas vai trair ele, ele chama Judas de amigo. Ele está dizendo, Judas, eu já sei o que você vai fazer. Só que o que você faz não move quem eu sou. Então, uma ação de uma pessoa que está trabalhando com você, que de repente não está de acordo com os seus valores ou com o que a empresa está atuando, aquilo não pode mover um sentimento de ira, um sentimento de nervosismo, um sentimento de palavras pesadas. Não pode, porque aquela pessoa chegou no nível dela. Aquela pessoa ela mostrou exatamente o que está dentro dela. Mas qual vai ser a sua reação? Qual vai ser a sua atitude? E você ir formando, você tira tempo com pessoas. Olha um líder, Jesus andou com os discípulos. Tem uma frase também que eu li que é muito interessante, né? Que é a questão da transformação. Uhum. Nós podemos nos transformar, mas pela graça. Então Deus nos transforma, é uma frase que eu ouvi sua, para que nós possamos transformar outras pessoas. E isso nós podemos transformar uma vida, 2, 10, a depender dos nossos braços, das multiplicações, do propósito de Deus, e nós fazemos aquilo que Ele deseja. Exatamente. As bênçãos que vêm sobre nós, não na nossa força, mas sobre a graça. Isso. Sob a graça. E dentro desse contexto, como hoje, quais são os projetos do César Zanoni, do empresário, do pastor, para que ele possa exponencializar
esse ensinamento que ele recebeu, essa sabedoria que ele tem, através de um método, o que você tem de transbordo, né, para as pessoas? Quais são os projetos para 2026? Bom, eu tenho um projeto que Deus colocou no meu coração, que é uma academia para líderes e empreendedores, que se chama Domo. Então, é um lugar onde nós vamos ensinar líderes e empreendedores a entenderem o propósito cristão deles. O porquê ele é um empresário, o porquê que ele é um líder na empresa, qual é o sentido, por que Deus plantou ele naquele ambiente, por que Deus colocou ele naquele local. Existe alguns caminhos que eles precisam ser descortinados, eles precisam trazer clareza para que a pessoa possa avançar. Você só avança, irmão, quando você enxerga. Enquanto você não enxerga, você não avança. É por isso que Deus, muitas vezes, ele vai te colocar em mesas que você vai olhar e vai falar, nossa, essas pessoas estão num nível muito maior do que o meu. Aí você vai sentir um patinho feio, você vai sentir o menor e vai começar a trazer linguagens inferiores, né? Eu não preciso estar aqui e tal, aquelas linguagens. Só que aquela posição é só para você enxergar o que Deus quer te colocar na próxima estação. Mas como você não consegue enxergar, porque você está mais preocupado em coisas da terra e não vê o mover do céu, então você perde o acesso. O acesso ele só acontece quando você enxerga, é igual uma saída. Como que eu vou encontrar uma saída se eu não enxergo ela? Eu preciso enxergar essa saída. Quando eu enxergo essa saída, eu vou lá e dou os passos. Jesus, quando cura o cego, ele olha para o cego e ele fala assim, agora vá lá no tanque de Siloé e lave os teus olhos. Irmão, aquele cego era de nascença. Quando que ele sabia para que lado era o tanque de Siloé? Porque a palavra de Jesus é lâmpada para os nossos pés. Então, quando Jesus falou, vai lá no tanque de Siloé, automaticamente ele passou a enxergar o local. E ele chegou até lá. O mover de Deus, ele está muito ele está muito assim, eu vou primeiro fazer você enxergar, para depois você ver que o acesso é fácil. Exemplo mais claro e o menor é carro. Eu quero comprar um carro. Tá, que carro? Um Renegade. Tá bom. Você só vai ver Renegade na rua agora. Exatamente. Porque Deus está falando, você vai alcançar. Primeiro lugar que as coisas acontecem é dentro da mente. Dentro da né? mente. Então, e muitas pessoas, elas acabam não conseguindo chegar porque Sim. não conseguem sonhar. Existe uma trava na mente, que é uma área onde ela vai trazer todas as emoções para você. Essa situação do mapa é assim, a Bíblia diz assim, busque primeiro o reino do céu, Sim. a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você vai buscar o reino do céu, você encontra o seu propósito. A justiça é quando eu entendo que sem Deus eu não sou nada. Eu sou justo em reconhecer aquele que me deu o ar, ele que me trouxe a vida. Você quer ver uma coisa que Deus faz na nossa vida e que a gente não dá valor? O quê? Faz a gente acordar todos os dias. Porque a morte é um sono. Quando Lázaro morreu, Jesus disse, ele apenas dorme. Eu vou acordar ele. Quando você dorme, por isso que o judeu, quando acorda, primeira coisa que ele faz é agradecer por ter acordado. Porque quem te desperta desse sono é Deus. Porque quando você dorme, você entra numa fase que você se desliga, se desconecta. Quando você entra nessa fase, quem te acorda novamente? Quem te põe novamente de pé? Ele. Então, todos os dias ele faz isso. Então, ele te dá o ar, ele te dá a capacidade de raciocinar, ele te dá a capacidade de enxergar, de falar, de andar, de conexão. Então, você passa a ser justo em reconhecer que sem ele, nada disso aconteceria. Quando a gente está no sono, a gente está no repouso. Quando nós estamos no repouso, nós estamos em Deus. Isso. Quando nós estamos sonhando, quando nós estamos no sono, nós podemos sonhar. Isso. E o sonho nos coloca no processo. Exatamente. Porque foi assim com José, ele sonhou, começou todo um processo que qualquer pessoa normalmente desistiria, ele assumiu, suportou
e aí depois ele foi colocado para onde ele foi chamado. Exato. Mas muita gente, ela fica no sonho, tem medo de contar o sonho para não entrar no processo, Uhum. e através do processo ela acaba... Você imagina, José teve um sonho com 13 anos de idade. Com 13 anos. Imagina, talvez Deus deu o sonho da minha vida eu com 10 anos e eu nem percebi. Tem pessoas aqui que já têm um sonho de Deus e nem sabe. E está procurando ainda alguma coisa para conquistar e Deus está lá de cima. Eu já te entreguei. Eu já te falei, Só que abençoado. você não prestou atenção. Sai daí. Só que quando José sonhou, o primeiro sonho... Eu vou te mostrar como que foi. Revela essa O daí, primeiro Paulo. sonho de José... O primeiro sonho de José foram os trigos saindo da água. 7 feixes de trigos se dobravam e 7 feixes permaneciam de pé. Esses eram os trigos. Aí Deus dá outro sonho a José. Lua, sol e estrela. Ele chega em casa e conta na mesa para todos. Olha, eu sonhei com os trigos, eu sonhei com a lua, com o sol e com as estrelas. Da mesa, todos os irmãos revoltaram. Por quê? Porque ninguém tinha sonho. Mas o Jacó, que é o pai, já tinha tido a visão do céu e da escada num sonho. E ele falou, eu sei que esse menino aí tem algo de Deus. Ai, tem promessa. Ao ponto de dizer, você está falando que você vai governar sobre nós? Aí José, ele é excluído dos irmãos. Passa-se 17 anos. José está de frente de Faraó. Faraó tem o sonho das vacas, gorda e vaca magra. As vacas magras engolem as vacas gordas e assim vai. José olha e fala assim, bom, eu sonhei com as estrelas. As estrelas, a Bíblia diz que elas indicam a direção. Os magos encontraram Jesus pelas estrelas. A lua, estações. Já passei por várias estações. Uau. E o sol, o Egito. O símbolo do sol é o Egito. Então, eu caminhei, passei por estação e cheguei no sol, que é o Egito. Os trigos que eu sonhei, eu preciso guardar eles. Faraó, 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda. Estratégia. Guarde os trigos. Deus desenhou tudo para José com 13 anos. Todos os sonhos, eles foram exatamente a revelação de José. José não pulou fora daquilo. Ele falou, olha, a estrela me trouxe até aqui. A lua foram as estações. Casa de Potifar, prisão, poço. Eu passei por essas estações. Mais 2 anos dentro da prisão. Aquela coisa toda. Tá. O sol é o Egito, que é o símbolo do Egito, é o sol. Os trigos é o que nós vamos ter que guardar. E quanto tempo? Foram as vacas magras e as vacas gordas. Então, Deus já entregou todo aquele processo ali para José. Dentro daquele tempo. A nossa vida, Deus ele vai entregar. Só que quando que as coisas acontecem na nossa vida? Quando a gente dorme. E a primeira coisa que o inimigo faz na nossa vida é fazer a gente trocar a noite pelo... Dia. Ou dia pela noite. É isso que ele faz. Ele faz com que você durante o dia dorme e à noite fique acordado. Tem muita gente dormindo em pé. Tem muita... tinha um aí com nós aí que vinha dormindo em pé. Nós chamamos ele até de meio lesado. Quando você observa isso, você vai ver que essas pessoas, elas sempre vão usar uma linguagem de assim, eu amo a noite. Eu produzo mais à noite. Porque... existe um estágio, o dia, ele começa às 18 horas, tá? Ele não começa às 7 da manhã. Sim. Então, quando você acorda, o dia já começou há muito tempo. Só que o dia começa às 18, não havia essas luzes, não havia todas essas tecnologias. O que o homem fazia quando acontecia às 18 horas? O primeiro time do homem era descansar em Deus. Escureceu, eu preciso dormir. Quando ele dorme, ele inicia o dia descansando em Deus. Quando ele acorda, Deus preparou o dia todo para ele. Se ele passa a noite inteira acordada, Deus não consegue preparar nada. Observa que Adão está no Éden e ele diz assim, todos os animais aqui têm uma companheira e eu não tenho. Onde será que está a minha companheira? Aí Deus olha para Adão e fala, Adão, dorme.
Se você não dormir, eu não consigo fazer nada. Adão dorme e Deus tira da costela de Adão Eva. O teu sonho, o teu projeto sai de dentro de você enquanto você descansa. A Bíblia toda está ensinando a descansar em Deus. Não posso ficar ansioso com o dia de amanhã. Não posso ficar sofrendo com o que vai acontecer daqui a 1 ano. Não posso sofrer com o que vai acontecer daqui a 10 anos. Eu preciso entender o dia de hoje e saber que a minha vida está na mão de Deus. Ele controla a minha vida, ele controla a minha empresa, ele controla tudo. Até esse termo, minha empresa, isso não existe. Você é apenas um administrador. Se tu morrer hoje, outro administra e vai embora. Pronome possessivo. É minha empresa, eu vou botar ela dentro do caixão e vou subir com ela. Não, acabou, irmão. Você hoje foi nomeado a ser o mordomo daquele lugar. Você cuida dele. Quando chegar a sua estação, você vai sair, um filho seu vai assumir, ou um sócio seu assume, ou uma outra pessoa vão achar no direito, né? Eles vão buscar na sua grade familiar alguém que possa tomar conta daquele imóvel. Ser mordomo com as vacas gordas é mais fácil do que com as vacas magras. Sim. Aí, como suportar o processo das vacas magras, muitas vezes não tendo a visão que José tinha, e qual que é o maior buraco que o pastor considera que ele passou dentro de todos esses processos empresariais? Olha, todos os estágios são é incalculável a dor e é incalculável a dificuldade. Vamos dar um exemplo aqui. Para mim, é mais fácil não ter dinheiro do que ter. Para mim é mais fácil não ter. Vou dar um exemplo. Elias era o profeta. Elias tinha feito 6 milagres na terra. O 7º milagre ele fez. Então tá bom, esse homem pegou um ministério cheio de milagre. Aí Elias morre, Eliseu assume a empresa. Ele assumiu uma empresa que um cara tinha feito um milagre na terra e Eliseu não tinha feito nenhum. Você assumiu uma empresa rica, você não só tem que manter o nível dela, você tem que subir o degrau dela. Então você já começa numa esfera aqui em cima. Pedro, quando assume o ministério que Jesus vinha carregando, Pedro assume 500 pessoas. Quando chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, tem 120 só. Eu acredito que todos sentavam para tomar um café com Pedro e falavam, tu vai quebrar essa empresa, mano. Tá ficando ninguém. Todo mundo tá indo embora, a igreja vai fechar. Ninguém aguenta te escutar, irmão. Melhora esse discurso, melhora essa ação. Imagina o psicológico de Pedro, sabendo que Jesus entregou para ele um ministério que milhares de pessoas seguiam, mas 500 andavam juntos. Que era a grade, 500, 240, 120, 70, 12, 3 e 1. Era a grade toda de Jesus. Nessa grade toda, Pedro assumiu ela. Só que quando chega lá em Atos dos Apóstolos, tem só 120. Então, você assumir uma empresa que ela está num nível e numa velocidade, você não consegue assumir porque aquela empresa, ela precisa de sabedoria, que é o primeiro princípio judaico. O primeiro princípio judaico na nossa vida é o princípio da sabedoria, que em hebraico se chama kormã. Esse termo kormã quer dizer o quê? A minha sabedoria é primeiro buscar estabilidade, depois o crescimento. Eu não posso chegar já no crescimento sem ter estabilidade. Uma árvore não cresce sem ter estabilidade, ela tomba. Então, se eu assumo, para mim assumir uma empresa que ela já está crescendo, eu preciso estar inserido dentro dessa empresa durante um bom tempo e conhecer todos os processos dela, conhecer toda a história dela, todo o princípio, todo o valor dela. Caso contrário, eu estou assumindo uma grande responsabilidade de fazer ela voar. A maior dificuldade que eu tive na minha vida foi entender o que Deus queria comigo. Porque eu queria cuidar de uma igreja. E Deus queria que eu cuidasse de uma empresa. A empresa é o ministério. A empresa hoje é o meu ministério. E muitas vezes, pegando essa questão da organização, o ministério de Jesus é organizado, Sim. sempre foi.
E Pedro ficou ali à frente. E muitas vezes Pedro usou vários métodos de pescar. Fazendo uma analogia, muitas vezes o empresário ele quer pescar, ele quer buscar alguma coisa e ele não sabe qual a ferramenta correta. Uhum. Tem hora que é para buscar essa pescaria, para pegar apenas um peixe, o maná. Tem hora que é para jogar de tarrafa. Sobre isso, o que você entende ali, pastor, que é possível? Porque tem muita gente, ele está pescando somente para pagar o imposto. O peixe é assim. O peixe ele tá lá na água, nadando. Quem colocou ele na água foi o Criador. O Criador colocou ele na água. Você tá aqui do lado de fora, em uma guerra, em uma luta muito grande, e vai entrar numa batalha. Que você tem que mudar um peixe de ambiente e você tem que entrar no ambiente dele. Então você se dobra para poder alcançar ele e ele luta para não sair do ambiente dele, que ele vai morrer. Essa é a história. Então o peixe está nesse ambiente e você está aqui. Quando você vai pescar, você já vai com o pensamento: eu preciso pescar o peixe. Mas, na verdade, você precisa simplesmente preparar todo o processo, porque quem vai trazer esse peixe para você não é... É que enquanto a sua preparação, Deus está agindo naquilo. Então, você se prepara, porque a porta só abre para quem está preparado. A porta não abre para quem não está preparado. Então, imagina, eu ir pescar, chego lá para pescar e eu não levei a vara. Aí não dá, né? Eu vou pescar? Outro detalhe. Mas eu tô cheio de vontade. E no mundo do empreendedorismo também, pastor, o que acontece? Tem muita gente pescando com aquilo que ele gosta. Uhum. O que acontece? Tem gente que vai pescar, ele adora um pudim. Adora um pudim. Aí eu vou pescar um peixe com o que eu gosto? Não, você tem de pescar com aquilo que o peixe gosta. Então tem muita gente que quer ofertar às vezes o seu trabalho, ofertar o seu serviço da forma que é melhor para ele. Você não tem de ofertar da forma que é melhor para você. Sobretudo, serviço. Serviço significa servir. Se você vai servir alguém, sirva ele com o melhor que você tem para ele e não para você. Sim. Se eu for pescar um peixe com pudim, eu tenho o melhor que eu quero e não o melhor que tem. Então, eu acho interessante a gente usar a estratégia certa para pescar. E aí, como eu estava colocando... Isso acontece na empresa. Você vai falar com as pessoas, elas estão falando, mas eu estou fazendo tudo certo, eu faço da maneira certa, eu acordo cedo, eu chego cedo, eu sou o último a sair, eu estou trabalhando de noite. Por que minha vida não está mudando? Porque você está fazendo da maneira que é bom para você, não da maneira que Deus quer para você. São duas maneiras diferentes. Como Deus quer que você faça isso? Talvez não seja da maneira que você esteja fazendo. E como encontrar, pastor, dentro da reflexão, como foi, né? Como é a gente encontrar essa resposta? Porque é algo que muitas pessoas, eu estava conversando com o Michel e estava falando, muitas pessoas às vezes chega o palco, ele traz uma autoridade para a pessoa. Traz uma autoridade, certo. A pessoa olha e vê. E muitas vezes, dentro da internet, dentro de alguns contextos, a pessoa ela define o futuro dela, ou ela predispõe a colocar a definição do futuro dela através de uma pessoa que ela está apenas tendo uma conexão em 5 minutos. Por exemplo, ela caminha com a vida dela há mais de 40 anos e ela chega para uma pessoa que está no palco e pergunta: qual é o meu propósito? Como encontrar esse propósito? Tá. Propósito é assim. Quando você vai falar sobre... São duas áreas que se fala muito. Chamado e propósito. Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Exatamente. Chamado é onde Deus te colocou. Então, se Deus te colocou dentro desse podcast, você tem um chamado aqui dentro. E o meu propósito? Entregar Jesus para as pessoas. Agora eu não estou mais num podcast. Agora eu estou num campo de futebol. Qual é o meu chamado? É lá no campo de futebol. E o meu propósito? Entregar Jesus para aquelas pessoas. Não estou mais no campo de futebol. Agora eu estou dentro de uma empresa.
Qual é o meu chamado? Sentar naquela empresa, ter princípios e valores cristãos para as pessoas verem Jesus através da tua vida. É entregar Jesus para elas. O teu chamado, ele oscila, dependendo de onde você for. Eu tenho um chamado agora de ir para os Estados Unidos, eu estou com um chamado agora de ficar no Brasil, eu estou com um chamado de ir para a Europa. Ele vai oscilando, mas o propósito é o mesmo. A dificuldade que nós temos sempre é... O ser humano, ele precisa gerar uma coisa que é perguntas dentro dele. Quanto mais perguntas você tiver dentro de você, o acesso de você entrar em conflito é menor. Você não vai entrar em conflito. Por quê? Primeira pergunta: quem eu sou? Qual é o sentido de eu estar na Terra? Tá, então vamos lá. Eu nasci, eu estudo, estou crescendo, vou casar, vou gerar filhos, vou morrer. Meu filho nasceu, vai estudar, vai crescer, vai casar, vai gerar filhos, vai morrer. O filho do meu filho vai nascer, vai estudar. Então, cara, que sentido tem isso? Peraí, qual é o sentido da vida? Eu vim aqui só para passar uma estação, só uma fase, e dentro dessa fase que eu estou passando aqui, o que eu vim fazer aqui? E além disso, qual é a conexão que existe dentro de mim? O que existe dentro de mim? Eu sou formado do quê? O que eu carrego? Dentro de você tem uma alma. O que é uma alma? Não, tem um espírito também dentro de você. O que é esse espírito? Quem colocou isso dentro de mim? Quem formou isso? Quem formou meus ossos? Quem colocou essas células dentro de mim perfeitamente? Quem faz o meu próprio corpo gerar defesa contra as coisas que eu mesmo estou me alimentando e destruindo ele? Quem me deu a condição de enxergar? Quem me deu a condição de ouvir? Quem me deu a condição de pensar? Quem me deu a condição de falar? Quem me deu todas essas condições? Quando você começa a entrar nisso, você fala assim, não, peraí, tem algo mais profundo. Aí você fala, bom, o que existe? Existe uma conexão com o céu. Então tem um pai lá em cima. E esse pai está querendo o quê? Ele está querendo conectar com o filho. A Bíblia diz que todos os teus dias, os dias deles, todos deles, já estão escritos. Todos os dias estão escritos. Segura aí que você vai ver. Todos os dias já estão escritos. E aí, quando você nasce, abre um livro na terra chamado Livro da Vida. E existe o livro do propósito. Cara, aqui nós estamos falando para você ser crente, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando para você encontrar o sentido da tua vida. Eu não estou pedindo para você ser crente, eu não tô aqui para isso, tá? Porque às vezes uso o termo pastor, que é até um termo que depois eu vou te falar que nós precisamos compreender melhor sobre isso. Porque parece que o pastor vai falar, ele quer que eu vire crente. Não estou preocupado se tu vai virar crente ou não. Eu estou preocupado. Rolê é outro. Eu estou preocupado com a tua ansiedade, com as tuas preocupações, com o teu sentido de vida. Se você vai querer Jesus ou não, é outro problema teu, irmão. Que quem faz esse trabalho é o Espírito. Não sou eu. Eu preciso apenas te alertar de como você vai curar essas dores que não saem de você. Só seu atalaia. Só seu atalaia. Quando você começa a olhar esse processo todo que eu estou dizendo, tem o livro do propósito e o livro da vida. Quando você nasce, Deus te dá uma caneta. E ele fala, irmão, escreve sua história. Aí você não ora, você não fala com o pai. Observa que esse termo que a gente usa, Deus, somos nós que criamos. A Bíblia é pai. Aba, né? É o Aba, é pai. Então quer dizer, qual é o sentido de um pai? Você pega um pai que tem um filho, então tá lá, ele e o filho tá lá. Aí o pai senta no sofá, o filho senta igual. Aí o pai olha todo orgulhoso e fala, o menino senta igual eu. Aí um amigo chega e fala, rapaz, teu filho tá falando igual a você. Teu filho tá se movendo. O pai vai ficando todo orgulhoso, porque ele é a imagem e semelhança do filho. Do pai. Do pai. O filho é a imagem e semelhança do pai. E nós somos imagem e semelhança do pai, que é Deus. TDAH que caiu. Imagem e semelhança do pai. Aí um dia você chega em casa. Você tem filhos? Tenho 2. Aí você tem 2, é bom isso aí. Então você tem 2. Você chegou em casa, saiu daqui e foi pra casa. Chegou lá, meu irmão, tem uma bicicleta novinha na sala. E aí você olha e fala assim, qual é o nome de um deles? Mateus.
É tudo profético. Filho de crente É Mateus Isaac Batista. Rodrigues. Mateus e Isaac. Então, tá lá. Batista. Aí o Mateus tá lá com a bicicleta. Pai, você viu minha bicicleta nova? Aí você fala assim, de onde você arrumou essa bicicleta? Aí você fala, eu queria uma bicicleta. Fui lá na casa do vizinho lá, bati lá e pedi pra ele ir na loja comprar uma bicicleta pra mim. Você imediatamente vai falar, que isso? Você devia ter falado comigo. Sou seu pai, você devia ter pedido Pra mim. Você devia ter pelo menos falado, pai, eu tô querendo uma bicicleta. Você nem me comunicou, você nem falou comigo, você nem falou das tuas vontades e ainda vai pedir para uma pessoa que nós nem conhecemos. Devolve essa bicicleta agora. Assim Deus faz com a gente. Quando a gente quer uma coisa e não fala com Deus. Nós vamos atrás de gerente do banco, vamos atrás de amigo, vamos atrás de um primo, vamos atrás de qualquer pessoa que tem uma portinha aberta aqui na terra para ajudar. E Deus está lá em cima pensando, eu tenho tudo para te ajudar, mas você não me procura. Então Deus ele tenta o tempo todo gerar uma conexão com o Filho na terra. Então o livro do propósito, o livro da vida está aqui. Você está escrevendo tua história e não fala com Deus. Então você vai escrevendo tua história toda torta, toda estranha. Vai seguindo teus caminhos, vai entrando pelas tuas estradas, pelas veredas tortas, vai entrando por todos os cantos. Chega uma hora que Deus fala assim, ele está muito longe, vou ter que buscar ele. Aí Deus vai lá e trava a tua vida, sem você entender nada. Aí ele trava a tua vida profissional, ele trava a tua vida pessoal, ele trava todos os lados da tua vida. Quando ele não põe uma enfermidade, ele vai arrumar algum jeito para marcar um encontro com você. Deus é especialista em marcar encontro. Jesus chega na aldeia de Betânia e ele está lá na casa de Maria. Maria está nos pés dele. Marta está trabalhando. E Lázaro nem em casa estava. Jesus falou, calma meninas, eu sou o campeão em marcar encontro. Jesus vai embora da aldeia, 3 dias depois chega a mensagem, Lázaro morreu. Mas Lázaro não estava bom na rua agora? Nem veio me visitar, eu estou na casa dele, ele nem veio me visitar. Se tem uma pessoa visitando você na tua casa, qual que é o primeiro princípio que você tem? Tem que estar lá. Tem que fazer um cafezinho, tem que preparar, faz parte. Botar uma aguinha. Mas aí o que acontece? Jesus está na casa de Lázaro, Lázaro tá nem aí. Aquilo é uma típica família normal. Um trabalha, que ama o trabalho, outro está nos pés de Jesus, que é o que ama buscar. E tem gente dentro de casa que não quer nem saber de Jesus, não quer saber de nada, quer tocar a vida. Esse é o Lázaro. Esse Jesus marca o encontro. Aí Lázaro morre. É engraçado essa passagem, porque quando Jairo, o centurião vai buscar Jesus para curar a filha, ele fala assim para Jesus assim, Jesus, minha filha morreu, está enferma. Aí Jesus fala assim, eu não preciso nem ir lá. Daqui mesmo, Wi-Fi. Pode ir que ela já está curada. Por que quando chegou a mensagem que Lázaro estava enfermo, Jesus não fez igual? Amigo, avisa Marta que ele já está curado. Jesus falou assim, eu vou ficar mais 3 dias porque ele tem que morrer. Ele vai ter que passar por um processo doloroso para ele entender a posição dele. Então nós, quando estamos escrevendo nosso livro da vida aqui, nós não entendemos muitas coisas, mas é Jesus tentando encontrar com você. Isso é no capítulo 11 do livro de João. No capítulo 12, sabe o que acontece? Marta está trabalhando, Maria está nos pés, secando os pés de Jesus e jogando o perfume nos pés, e Lázaro está sentadinho na mesa. Olha como ele achou o lugar dele, rapidinho. Foi só um capítulo, mudou a vida dele. Um capítulo ele está morto, no outro ele já está na mesa. Quando você vai sendo apertado por Jesus, você vai entendendo que você vai ter que falar com ele. Quando você fala com ele, ele revela o que ele já escreveu a seu favor. Aí a vida passa a ser mais fácil. Aí ele te dá um dom de discernimento. É quando você vai abrir uma sociedade e você fala, pô, o coração não está em paz. Vou segurar um pouco mais. É quando você vai casar e o coração não está em paz, você segura um pouco mais. Porque Deus está te dando o dom de discernimento, de você saber qual é o caminho que Ele tem para você. Não é porque aquela pessoa não presta, é porque Deus não tem um propósito de vocês dois juntos. Porque quando Deus tem um propósito junto, Ele faz como fez, por exemplo. Nós se encontrou aonde? Lá em Londres. Lá em Londres.
conversamos, estava numa mesa, jantamos, tudo mais. Depois eu precisei de um favor seu. Você foi fazer esse favor para mim, voltou em Londres para me ajudar. Depois não nos comunicamos mais, encontramos aqui e agora estamos sentados aqui. Tudo leve. Não tem cobrança, não tem pressão, porque quando você está em Cristo, Ele vai movendo o time certo, as coisas certas que tem que acontecer. E aí a pessoa acaba encontrando esse propósito, quando ele começa a falar com Deus. Falar com Deus é assim, irmão. Você tem sua esposa, você está aqui dentro, você está falando comigo. Vamos supor que a tua esposa está lá fora. E ela está escutando o podcast, ok? Ela está escutando eu falar e está escutando você falar. Tranquilo. Quando você fala, ela vai dizer lá fora, meu marido está... Falando. Mas ela te viu? Não. Ela só te... Ouviu. Ah, mas por que ela sabe que é você? Me conhece. Porque ela escuta você quantos anos já? Tem 13 anos. Todos os dias? Todos os dias. Então, durante 13 anos, você fala todos os dias com ela. Sim. Ela não precisa te ver para te ouvir e falar, é ele. Quando nós não falamos todos os dias com Deus, quando ele fala, nós ficamos em dúvida. Será que é Deus? Boa. Porque eu não conheço a voz. Eu tenho dúvida porque eu não tenho intimidade. A intimidade faz você falar, sabe o que? Amigo, eu sei quem falou comigo. É por isso que você topa uns crente louco que ele fala assim, irmão, eu sei quem falou comigo. Tem crente doido, não? Tem uns doidos. Aí o cara vai falar assim, rapaz, isso é loucura. Ele vai falar, eu sei quem falou comigo. Eu acho, pastor, que um princípio para ser crente é ser doido. É porque todo mundo... Olha só, um princípio do mundo. Princípio do mundo. Você tá no barco? Tô. Tá comigo? Tô. Caminha junto? Caminho. Pois é, com Jesus. Quem vai jogar na água? Eu não quero saber quem vai ficar no barco. Eu quero saber quem pula na água. Quem é o louco de pular na água atrás de mim? Tem o versículo, 1 Coríntios 1:27, diz, pois Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. As que não são, para confundir as que são. Então, a minha maior loucura, isso aqui está acontecendo, esse podcast, por causa das loucuras de Deus. Sim. Porque eu não tenho, vamos dizer, tudo com um regramento, um pensamento, simplesmente eu vou fluindo. Uhum. Não, como diz, não tenho o entendimento ainda da teologia, pretendo depois estudar mais, vou ali estudando, admiro muita sabedoria, muita inteligência que o pastor tem, mas dentro, muitas vezes, a pessoa olha para a sabedoria do outro e fala, está muito aquém, né? E eu acredito que quando a gente vai fluindo pelo Espírito, a gente vai entendendo. Uhum. E contextualizando, até deixando isso como uma mensagem também para o cara que é empresário, que vai estar nos assistindo, muitas vezes a gente está atrás do lucro, né? E uma das conversas que eu tive, foram poucas, mas que eu tive com o pastor, me trouxe uma reflexão, que está dentro da Bíblia, mas que ela precisa ser entendida também. Porque Paulo, ele fala, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Isso mesmo. E ele não está falando, pedindo ali a morte do corpo, ele está falando que se viver é só se for com Jesus. Ele não tá, porque muitas vezes a pessoa pode entender que, nossa, ele está depressivo, nesse sentido não é. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Então, vida é lucro. E muitas vezes o empresário ele está buscando o lucro, que nós colocamos receita, custo, despesa. E aí, quando nós deduzimos tudo isso, nós chegamos na última linha, que é o apontamento financeiro. Isso não é o verdadeiro lucro. Lucro que você pode encontrar na sua vida realmente é você morrer para você e viver para Jesus. Porque aqui, como diz o pastor, nós somos apenas mordomos, passageiros. Às vezes, hoje você pode estar alegre porque você teve uma venda boa. Isso, às vezes, é resultado de uma ação que Deus vem trabalhando na sua vida há muito tempo. Vem te ajudando a prosperar. Mas a mensagem que eu quero deixar para você é que você se conscientize que não importa a última linha. Eu, como contador, o pastor também como contador, eu acredito que não é no fim,
Porque muitas vezes, pastor, a pessoa fala, no fim, o que importa era isso. E isso não é dinheiro. Então não deixe para o fim o que importa. Deixe para o processo. Muitas vezes a gente quer chegar. Chegar é só um momento. Aproveita a jornada. Aproveita essa jornada chamada vida que Deus te deu. Porque não importa se você tem ou não dinheiro. Porque imagina o seguinte, pega uma pessoa que tem dinheiro e que é conhecida, por exemplo, Neymar. É abençoado financeiramente por Deus. Mas o que ele tem e que um cara que ganha um salário mínimo, nada interfere no amor que ele pode dar para o filho dele. A palavra de Deus fala em Coríntios o seguinte: guarda 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E sobre essas 3 coisas, uma sobressai: o amor. Porque em 1 João 4, Deus diz: Ele é o amor. Uhum. Então, o que eu posso entregar para o meu filho na minha condição de pai é o amor. Isso não condiz, não está relacionado à minha situação bancária. Se eu tiver mais 1 milhão, pastor, ou menos 1 milhão, não muda o que eu posso te entregar de amor. O que a gente precisa entender é essa jornada. Sim. Deus colocou, ele colocou como alfa, ômega, princípio, fim, o grande eu sou. Mas o que mais me impactou na palavra foi quando eu descobri que Deus é amor. Isso mesmo. Aquilo mudou a minha vida. Foi efatá. Foi quando eu descobri que tudo posso naquele que me fortalece. Uhum. E que realmente viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Que essa jornada não é sobre conexão, Uhum. é sobre um chamado. É sobre o chamado. E eu fico imaginando, uma vez, eu estava fazendo uma análise do meu escritório e eu olhei a nota fiscal de um advogado, amigo meu, não vou dar o nome, mas um abraço para você, depois eu te falo que era para você, meu irmão. E eu olhando ali, não vou dar o nome porque eu estou contando aqui. Sim. Então, eu olhei a nota dele, ele trabalhando por conta, uma PJ, prestando serviço para uma grande empresa em São Paulo. Ele trabalhava de casa e o escritório meu de contabilidade estava no mesmo faturamento que ele, uma pessoa. E eu já estava com uma expectativa de ter 2, 3 funcionários, já estava com o primeiro. E pagando aluguel, pagando tudo, eu falei, Senhor, eu vou trabalhar de casa. Trabalhar de casa porque aí eu não pago aluguel, não pago nada tal, e fica melhor. Uhum. O mesmo faturamento que ele não está tendo despesa, eu estou tendo muito aqui. E eu estou sobrevivendo da advocacia e estou gerando a contabilidade somente para pagar a despesa. Então, para mim, não fecha a conta. E aí Deus falou no meu coração, ele falou assim, você passou fome. Você hoje pode escolher onde você come. Você eu já mudei. Eu quero mudar a vida de outros. E tem pessoas que estão orando e eu quero abençoar elas. A minha pergunta para você é simples e direta. Eu conto com as suas mãos ou eu pulo para a próxima casa? Aí eu falei, eis-me aqui. A partir daquele momento eu entendi que prosperidade, ela não tinha a ver comigo. Ela tinha a ver que alguém tem de assumir os riscos, alguém tem de assumir as dores do empresariado, que não é fácil, para poder abastecer um pai de família. Sim. Às vezes, não ter o que comer da empresa para que o outro tenha. Às vezes, abastecer o governo para que ele cumpra os princípios da Constituição, qual seja, trazer segurança. Aí, se tem ou não, é uma outra questão. Mas nós temos isso como missão. E aí eu olhei para aquilo e falei, caraca, não é sobre mim, entendi, tem de fazer. A partir daquele dia eu comecei a minha jornada, que ela totalmente dentro do meu ponto. Sim. É o meu mundo aqui, que ainda tenho meus caminhos a seguir, cada um no degrau da vida. Ministério. É o meu tempo. Ali, o tempo de O Deus. seu chamado tá ali. E aí eu olhei e falei, cara,
eu vou buscar mais. E buscar mais de Deus e buscar mais sabedoria para que eu possa prosperar isso. Porque não é sobre mim. E aí eu comecei. Dentro de 1 ano, o que Deus tinha feito em 8, tudo que eu tinha feito, construído em 8, Deus multiplicou mais de 5 vezes. Amém. E não é muito ou é pouco, é o suficiente, porque é dele. Hoje a gente tem um escritório, a gente está lá com o escritório com uma equipe, temos bastante gente trabalhando, estamos abençoando e sendo abençoado. E eu acho que é assim, a gente tem de entender esse propósito, esse chamado Sim. de Deus, porque o lucro que muitas vezes o cara quer olhar, quer viver, eu tenho alguns, assim, o pastor tem mais ainda, mas acessos a pessoas que têm condição e às vezes ela fala, cara, não está fazendo sentido. Sim. Constantemente. Né? Constantemente. Então, o que eu trago é essa reflexão que o verdadeiro lucro é a gente ter uma vida com Deus. Amém. Com Abba, Com não com Deus. Com o Pai. Com o Pai. Inclusive, até quando uma das empresas que eu criei, eu abate, depois eu te explico, mas aba é só por causa dele. Legal. Eu peguei ali e Deus falou, não, agora eu estou no comando. E aí eu reestruturei algumas coisas e aí a gente criou a abate. Legal. Né, que foi uma ordem dele ali. E é muito top isso, quando a gente entende o verdadeiro lucro. Paulo teve de ficar cego. E nós estávamos falando que José teve de dormir, teve sono. Quando você tem sono, você não vê. Quando você não vê, você tem fé. Isso mesmo. Paulo, ele teve de ficar cego, as escamas cair. E assim como aquele peixe, ele estava se movendo de um lado para o outro e não dependia do pescador, Paulo também, a escama dos olhos cair dele não dependia dele. Exatamente. Dependia de outra pessoa que estava sendo orientado com medo. Vai com medo mesmo. Exatamente. Vai com medo mesmo. Vai lá que eu tenho chamado para esse. Esse é meu. É. Esse é meu. Mas ele tá perseguindo nós. Não é sobre você, é sobre mim, o que eu quero fazer. Então vai lá, ore por ele, as escamas caem. Aí as escamas caem, aí ele começa. Quero viver isso. O lucro eu quero viver. Eu não sei o que vai acontecer, Timóteo, como é que tá aí, mas no final, meu irmão, nós vamos falar. Combati o bom combate e guardei a fé. E aí eu acho que as coisas começam a fazer mais sentido. Acho que é isso aí, pastor. O que Deus coloca nas tuas mãos aqui é um sistema para serviço do reino. Essa é a minha visão. E eu vou dizer para você, na escola, na Domo, a minha missão é essa, explicar para quem quer entender o sentido do porquê ele é um empresário e um líder. Eu não estou aqui para convencer ninguém a ser um empresário cristão. Eu estou aqui para falar para aqueles que estão tentando buscar um sentido na sua empresa. Às vezes já conquistou e não tem sentido, ou não está conseguindo romper, tem todas as ferramentas, mas não está conseguindo romper, tem todas as habilidades e não consegue avançar. Essa pessoa precisa entender o porquê que ela se tornou um empreendedor. E muitas vezes a pessoa vai ouvir essa palavra que nós estamos conectando aqui pelo Espírito e ela vai querer, às vezes, largar tudo. Fala, agora eu vou servir a Jesus. Calma, respira aí. Veja o seu chamado, o teu propósito. Uhum. Por quê? Porque, como eu vi aí, eu aprendi, né? Não vou dar referência porque senão fica muito perto de mim. Mas eu entendi uma coisa, que, por exemplo, Jesus chama todos, mas cada um para uma coisa. Isso. Mateus era cobrador de imposto, veio com um chamado. Pedro veio com outro chamado. Ele foi lá e falou, Nicodemos, ei, necessário vos é nascer de novo. Ô, você não tá entendendo coisa da terra, meu irmão? Como é que eu vou falar do céu? Você tá doido? Pô, Nicodemos. Mas ele não falou. Larga tudo e me segue. Não. Ele falou, fica aí, que depois nós vamos ter uma treta pra resolver. Mas precisa resolver isso. Mas precisa resolver isso aí, eu preciso contar de você. Depois você me fala por que precisava de Nicodemos. Ele passou ali e tal, tinha um José de Arimateia. Não falou, José, larga tudo, beça, voa, águia. Não falou, não. Uhum. Falou, José,
Preciso de você aí onde você está Um do posicionado. Egito eu precisava no buraco. Você eu preciso em outro lugar. Então, às vezes, a pessoa... Não, eu vou seguir agora, eu vou largar tudo e vou embora. Como conectar isso aí para que saber o seu lugar, né? Então, deixar para você que o ensinamento foi teu. Mais uma vez, nós precisamos estar constantemente falando com Deus, para que não venha um espírito de engano e faça você entrar numa estrada que não é tua. E é o que mais acontece com todos nós. Nós somos dotados de muita força, muita inteligência, muita sabedoria. Nós somos imagem e semelhança de Deus, irmão. O que é essa imagem e semelhança de Deus? Deus construiu tudo isso. O que você pode construir? Você é a imagem e semelhança dele. O que é semelhante? Faço igual. E imagem? Sou a mesma pessoa. Então eu tenho as mesmas atitudes e eu tenho os mesmos pensamentos. Eu tenho todas as ações que ele faz, eu tenho. Qual é o meu problema? É igual de Sansão. Os desejos falam maiores do que os propósitos. Sansão veio com um propósito, mas o desejo foi maior. Então ele terminou andando em círculo e cego e todo mundo dando risada. Tem muito empresário que está andando em círculo e não sai do lugar. Entra ano e sai ano e ele não avança. Entra ano e sai ano e ele continua na mesma posição. Por quê? Porque os desejos dele é maior do que encontrar o propósito. Encontrar o propósito de saber sua posição, você precisa ouvir. Todos eles precisaram ouvir Jesus. Jesus pegou ele e falou, você vai ficar aqui. Tem uma passagem que a mãe de João chega para Jesus e fala assim, Jesus, eu quero te fazer um pedido. Eu quero que um dos meus filhos, o Tiago, sente à tua esquerda e o João sente à tua direita. Jesus falou, à direita quem senta sou eu e à esquerda a quem o Pai decidir. A posição deles é essa aqui na terra e eles precisam entender essa posição. João, ele joga João lá na ilha de Patmos e dá uma das maiores revelações que é de Apocalipse para João. Ele consegue trabalhar em cada pessoa porque você vai entendendo o teu posicionamento. Eu não decido mais eu. Então você imagina Paulo. Paulo fala assim, eu não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Então se eu não vivo mais eu não tenho mais vontade. Exatamente. Acabou minhas vontades. E ali, como eu falei, o chamado, né? As pessoas muitas vezes querem viver o chamado do outro. Nicodemos e o José de Arimateia, como você bem explanou em uma das suas ministrações, Sim. eles foram chamados para quê? Para cuidar do corpo após a morte, para que se cumprisse os princípios Quando da ele ressurreição. chama Nicodemos, ele fala assim, Nicodemos, eu preciso que você nasça de novo, mas eu preciso de você lá no Senado. Porque quando eu morrer, Isaías profetizou 700 anos antes que nenhum osso meu seria quebrado. Então eu preciso de alguém para me descer daquela cruz e só vai chegar até lá e só vai ter esse poder se você for do Senado, porque você pode interpelar por mim, você pode pedir isso por mim. Outro não vai conseguir, você pode advogar a meu favor. Eu preciso que você vá lá e faça esse trabalho, eu preciso de você lá no Senado. José de Arimateia, eu preciso que você mude de vida, mas eu não posso que você me siga. Porque se ele andasse com Cristo, Roma tinha tomado todas as posses dele. Ele não teria mais posse, porque ele era tido como um traidor. Então ele permaneceu com o coração em Cristo na posição que ele estava. Imagina, para eles foram muito difícil. Eu acredito que José de Arimateia acordava e dormia pensando, eu quero seguir aquele homem, eu quero andar todos os dias com ele, eu quero estar todos os dias com ele. Mas Deus falou, eu preciso que você cumpra o propósito naquele lugar. Porque quando eu morrer, eu preciso de um lugar para ser enterrado. E você é o único que tem condições para ter uma propriedade que eu posso ficar lá. E ali ele foi movendo as peças e os quebra-cabeça para poder fazer com que todo o processo ele acontecesse. Então Deus tem uma pessoa na linha de frente da igreja, tem uma pessoa na retaguarda, tem uma pessoa que gosta de cuidar da porta quando as pessoas chegam, tem pessoas que amam cuidar da limpeza da igreja, tem outros que amam cuidar das crianças, tem outros que amam cuidar das ações sociais. Não existe um melhor ministério. O meu ministério é o mais poderoso. Esse é o da vaidade. Esse é o da vaidade. Não existe. Todos eles se juntam para um bem maior, inclusive do empreendedor. O que é o do empreendedor? Qual é o ministério dele para nós encerrar aqui? O ministério do empreendedor é ser mantenedor da obra. Ele coloca a empresa dele a serviço do reino. Então ele chega para o pastor dele e fala, precisa trocar o que aqui? Ar-condicionado? Deixa comigo. Precisa trocar o quê? O piso? Deixa comigo. Precisa o quê? Botar o som novo? Deixa comigo. Porque o empreendedor pega a empresa dele e põe a serviço do reino.
E um versículo muito conhecido dele, por ele, para ele são todas as coisas. E buscar-me eis, me encontrareis quando buscar de todo o vosso coração. Sim. A gente busca, a gente caminha dentro do empreendedorismo. Muitas vezes nós vamos ser abençoados nisso aqui, nós vamos ter prosperidade. Amém. Mas às vezes a gente recebe na mão aquilo que não é nosso. E aí eu lembro de uma história que você comentou uma vez, não sei se você se recorda, que você identificou um valor que você tinha recebido e Sim. aquilo não era, você não era seu, você sentiu que não era seu e você foi buscar quem era o dono daquilo. E eu queria que, se você ficar, né, tranquilo aí quanto a essa questão, contar essa história, porque o lucro a gente busca, vamos dizer, eu coloquei aqui que o lucro é a vida. Então nós encontramos a vida é Jesus. Uhum. E aí nós encontramos, nós estamos aqui a imagem e semelhança dele, nós estamos trafegando, vivendo, tendo essa oportunidade chamada vida, e aí nós estamos aqui como servo, como mordomo. E ele nos coloca muitas coisas à mão. E às vezes ele coloca, mas não é para nós retermos, é para nós passarmos. E aí um dia, acho que teve ali uma história que você Sim. identificou alguma coisa e procurou o dono. E aí me conta essa história aí para que as pessoas entendam que aquilo que Deus coloca na tua mão pode ser teu, mas às vezes ele quer colocar na tua mão para que você abençoe outra pessoa. É o discernimento. Quando você vai falar com Deus, você tem que ser mais transparente e falar assim: Senhor, me ensina a te ouvir, me ensina a ativar os dons que estão em mim. É como se você fosse um carro importado com muita tecnologia, como se você fosse um celular. O celular tem tantas coisas ele pode fazer, mas às vezes a gente só usa para o WhatsApp para atender ele. Mas o celular pode fazer muito mais coisas, ele se torna uma grande ferramenta de trabalho. Mas se você não sabe manusear aquilo, você só vai ficar no básico. O ser humano é igual. Ele tem vários dons acoplados nele, só que como ele não sabe, ele vive só no básico. Ele vive só no primeiro nível. E como eu desperto isso? Eu tenho que falar com quem montou esses processos dentro de mim. Espírito Santo, me ensina a ativar meus dons. Espírito Santo, me ensina a ouvir e entender melhor, saber quando você está falando comigo. Você começa a falar com ele, ele começa a te dar sinais. Ou você sente a vontade do choro, ou o pé esquenta, ou a mão esquenta, ou você treme. O Espírito Santo, ele trabalha como uma energia. A energia, assim, apertei a tomada, acende a luz. Sim. Se eu botar isso aqui na tomada, ele capta a minha voz. Se eu for na caixa de som, ele solta a minha voz. Se eu for na câmera, ele está me filmando. Pode ver que é a mesma energia, só que agindo de várias maneiras diferentes. Então você precisa conhecer qual é a maneira que Deus age com você. Porque Deus nos fez individual. Então ele tem um tratamento com cada um de uma maneira diferente. Todo esse processo que eu estou falando para você, de como Deus age, como Deus vai fazer, da maneira que Deus vai trabalhar sobre nossa vida, é quando nós começamos a entender esse processo que Deus vai trabalhando, que vai colocando, que ele fala assim: poxa, eu tenho algo para fazer e eu preciso de você. Então eu tinha um dinheiro no carro, fui pregar. No que eu estou indo pregar, Deus falou: oferta esse valor na igreja. Eu fui lá e ofertei todo o valor. No outro dia, nós estávamos em Gramado, almoçando. Eu recebi uma ligação. Eu tinha ofertado 12 mil e eu recebi uma ligação recebendo 120 mil. Eu acho que foi isso, eu ofertei 20 e recebi 200. Foi alguma coisa assim. Foram 10 vezes mais. O Michel estava lá e eu falei: pastor, dá uma olhada nisso aqui. E o rapaz estava me devendo um valor muito mais alto e ele falou: olha, eu não tenho esse valor todo, mas eu vou te mandar uma parte aqui porque eu senti no coração. E já tinha anos que essa pessoa me devia. Eu não esperava esse dinheiro. Quando eu mostrei para o Michel, ele falou: rapaz, 10 vezes mais o valor que você ofertou ontem, em 24 horas. Essa semente foi poderosa. Eu falei: não tem a ver com isso. Agora nós temos um problema. Nós precisamos achar o dono dos 200. Porque eu não esperava esse dinheiro. E se ele veio é porque ele tem um endereço. Então eu estava em Gramado. Eu fui para Belo Horizonte.
Tinha uma agenda em Belo Horizonte, estou num restaurante. E na mesa do restaurante tinha um rapaz na mesa que é um profeta. E isso é para quem crê. Não estou nem pedindo se a pessoa crê ou não. Estou contando a minha história. E tinha um profeta. Passou o garçom, ele segurou na mão do garçom. E ele revelou o nome do garçom. O garçom estava morando na casa dos pais. E ele falou assim: você é casado com um filho, morando na casa dos seus pais e sendo humilhado. Mas Deus te ouviu. E Deus já sabe exatamente o que você procura. Você procura uma casa e você já foi ver essa casa. Qual é o valor da casa? E aí o garçom falou: 200 mil. E aí eu estava na mesa, jantando. Quando ele falou o valor, eu identifiquei que eu tinha achado o dono do dinheiro. E eu nunca tinha visto essa pessoa na vida. Deus fez eu sair do Rio Grande do Sul e ir para Belo Horizonte, que ele já tinha ouvido a voz de um rapaz em Belo Horizonte. Isso é para você que está agora nos assistindo, entendendo que todas as tuas orações Deus está captando e Ele trabalha longe dos teus olhos. Nesse momento Ele está movendo o céu a teu favor. Só que você precisa entender isso. Nada que vai para o reino celestial fica parado. Tudo está sendo computado, tudo está sendo trabalhado e no momento certo você vai ver como que as portas se abrirem, como que as coisas se moverem. Deus me tira do Rio Grande do Sul, me leva para Belo Horizonte para poder ofertar na vida de uma pessoa que tinha dobrado o joelho e falado com ele dentro de um quarto. Deus sabe exatamente o que você precisa, a dor que você precisa curar, ele sabe exatamente o valor que você necessita e ele está movendo as coisas a seu favor. Uau, e é isso, né? É tudo uma conexão dele, por ele, para ele. Por isso que eu pedi para você fechar para a gente com essa história, para que você que está em casa entenda que não é sobre você, porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor. E o Senhor nos deu autoridade, nos dizendo que tudo podemos naquele que nos fortalece. Não é no outro, é naquele. Então, buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que é um modelo de gestão empresarial, que é um modelo de estratégia empresarial, que é uma aula que a FAAP, FECAP, Mackenzie, PUC, nenhum diploma meu que eu estudei me dá. Dobra o teu joelho. Busca a sabedoria, tenha inteligência, tenha mesas, a mesa é lugar de conexão, mas tenha, sobretudo, o teu coração direcionado primeiro ao reino, para que ele, assim como me permitiu conectar ao Senhor, pastor, e está aqui hoje, fazendo essa conexão dele por Deus. Ele para ele. É Deus. É Deus. Eu agradeço, muito obrigado Amém. mesmo. Obrigado. E vamos para ver onde Deus vai nos conectar agora, onde vai ser esse chamado. Vamos embora. E brigadão, Michel, pela presença aqui. Voa a águia. Meus irmãos, não tem começo, não tem fim, só tem segue. Vou deixar aqui para o pastor dar a mensagem final e eu quero já te agradecer por você ter ouvido esse podcast, que você entenda, empreendedor, que tem metodologia, a metodologia dentro do instituto, da academia que o pastor está criando, ela vai te fortalecer. Aprenda com quem sabe. Quem já percorreu o caminho pode te dar a direção, meu irmão. Não vai sozinho, não. Já pega o atalho, benção. Segue o homem aí, o homem de Deus, com resultado e sabedoria. Então, entra lá, depois, se quiser colocar, deixa a rede social, tudo certinho aí, pastor. Para que as pessoas possam buscar aquelas pessoas que podem abençoar a vida dela. E a sua bênção, meu irmão, às vezes ela vai vir através de um curso, de um estudo, tá? É o processo. Esquece não, viu? Para você chegar onde você almeja, o processo Deus deixa na sua mão. A palavra do Senhor diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais você avança. Me segue lá, César Zanoni Oficial. Todos os dias nós colocamos conteúdo para você que é líder, empreendedor, pílulas diárias para que você possa avançar. Eu quero profetizar na tua vida que esse ano de 2026 será um ano extraordinário. Será um ano como o óleo do Salmo 133, te dando inspirações novas, caindo sobre o seu rosto e trazendo autoridade na área que você trabalha, escorrendo sobre as tuas roupas, trazendo intimidade com Deus e caindo sobre os teus pés, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor.
você vai caminhar 10 vezes mais do que você caminhou todos os outros anos. Você vai avançar 10 vezes mais em 2026. Essa palavra é para você. Shalom. Amém, pastor. E aí você coloca a mãozinha assim, ó, me ajuda aqui, ó, e fala assim, ó, voa, águia! Voa, águia!